Afinal, por que Hollywood é tão famosa? E quem definiu que ali é a capital mundial do cinema? Quem foi que colocou aquelas letras enormes lá no monte escrito Hollywood, que ficou tão famoso no mundo todo? Eu sou Leonardo Marques e essas e outras perguntas nós fazemos e respondemos agora no Cinepédia Hollywood. Lá nas primeiras décadas do século XX, o cinema ainda dava seus primeiros passinhos e os poucos filmes que eram feitos eram gravados em Nova York e Nova Jersey. Os filmes foram se popularizando e então começou aí a se produzir melhores e com mais tempos de duração esses filmes. Acontece que não existia toda a iluminação que a gente conhece hoje em dia. Então, a melhor fonte de luz era mesmo a natural. Durante 6 meses, Los Angeles era perfeitamente ensolarada. O que já não podemos dizer de Nova York, que já estava cheia de prédios gigantes. Foi então que os produtores começaram a cogitar encontrar novas locações. Guarda essa informação. Alguns anos antes, para ser mais exato em 1877, Horace Wilcox, um milionário do setor imobiliário, compra 120 acres de uma região de campos de cevada, nos arredores de Los Angeles, com a intenção de criar uma nova cidade. Quem deu o nome foi sua mulher, Dayeda, que, segundo a lenda, teria copiado de uma outra cidade que iria ser criado próximo dali. O dono dessa outra cidade, certo dia, se encontrou com um chinês que passava ali com uma carroça carregando madeira por sua propriedade. Ele então perguntou o que estava fazendo ali este chinês e ele respondeu: Hollywood. Algo como eu transportar madeira, né? O dono gostou e decidiu usar Hollywood como uma homenagem, sendo Holly representando a Inglaterra e Wood representando sua herança escocesa. O fato é que em 1900 a cidade já estava se consolidando e 3 anos depois as terras são compradas por uma organização muito interessada em incentivar a expansão da cidade, e foi quando realizou um investimento nas ferrovias dali, causando consequentemente um grande crescimento urbano. Em 1907, toda a equipe de O Conde de Monte Cristo teve que fugir de uma tempestade em Chicago e concluir as gravações em Los Angeles. O astro Francis Boggs gostou do clima dali e criou o primeiro estúdio na Califórnia. No mesmo ano, O Poder do Sultão é o primeiro filme rodado todo em Hollywood. Nessa mesma época, o Thomas Edison, sim, o inventor do kinetoscópio, que era o aparelho usado para as gravações dos filmes, criou uma empresa para tentar controlar os lucros desse novo mercado em Nova York, já que ele era o dono das patentes desse novo item aí de gravações. Então, vários cineastas e produtores já estavam tentando encontrar um novo local em que eles pudessem fugir de alguma maneira aí das regras e dos processos que poderiam vir devido a usar a tecnologia patenteada por Edison, sem pagar pelos direitos. Foi aí que, juntando um local bem iluminado com uma possibilidade de uma brechinha aí nas leis, que os produtores decidiram se mudar para o outro lado do país, na costa da Califórnia. É então que em 1914 é oficialmente fundado o primeiro grande estúdio em Hollywood, a Paramount, como conhecemos atualmente. 10 anos depois, surge a MGM e aí a cidade é oficialmente consolidada e definida como a capital do cinema, vindo mais outros estúdios depois. O tão conhecido letreiro com o nome da cidade foi inaugurado em julho de 1923. Ele fica localizado no Monte Lee e na época constava escrito Hollywoodland. Foi colocado com a ideia de divulgar o novo loteamento e não era para ser permanente. Só que com o avanço da cidade e a ascensão do cinema americano, o letreiro ficou famoso demais e acabou aparecendo em diversos filmes. Eles optaram então por deixar ele lá. O Land só foi retirado em 1949. É claro que as letras que foram feitas ali, elas não foram feitas para durar tanto tempo, no máximo aí 18 meses. E aí elas começaram a se deteriorar, não sendo assim completamente destruído por muito pouco. Foi então que em 1978, vários profissionais do ramo se reuniram e fizeram uma doação para a revitalização do letreiro. Cada um ficou responsável por uma letra. Por exemplo, o O é uma doação da Warner. Cada letra possui quase 14 metros de altura e variam de 9 e 12 metros de largura. Em setembro de 1932, a atriz Peggy Winslet se suicidou pulando da letra H. Hoje em dia, ninguém pode chegar perto do letreiro. Em 2017, alguns vândalos transformaram o letreiro em Hollywood, uma alusão pela comemoração da maconha ter sido legalizada lá no Canadá em 2016. Uma outra mudança também aconteceu em 1987,
quando a Fox colocou suas letras, sim, FOX, para promover sua rede de televisão. Mas algumas curiosidades muito interessantes para você saber antes de acabarmos esse vídeo. Hollywood possui também a icônica Calçada da Fama, inaugurada em 1960 e localizada na Hollywood Boulevard. São 5,6 quilômetros com mais de 2.000 lajes com estrelas com o nome de grandes personalidades do cinema. A única artista de língua portuguesa com o nome ali é a luso-brasileira Carmen Miranda. Apesar de toda sua fama, Hollywood ainda não é a maior indústria cinematográfica do mundo. Esse título pertence a Bollywood, na Índia. Lá são feitos cerca de 700 filmes por ano, enquanto em Hollywood tem uma média aí de 200 e 300. Estima-se que hoje Hollywood possua cerca de 200 mil habitantes e cerca de 60 km² de área. E aí, achou interessante alguma dessas curiosidades que eu apresentei por aqui? Sabia de alguma delas? Comenta aqui embaixo o seu amor por Hollywood. Também deixa aqui os seus comentários por algo que a gente falou, alguma coisa que a gente esqueceu e que você saiba também sobre a história dessa cidade. Esquece também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas nossas outras redes sociais e acessar o paradobrigatoriacine.com.br, e lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!